Bem-vindos à 10ª aula da disciplina de Introdução à Linguagem de Programação Python, ministrada na Faculdade de Letras da Universidade Federal de Minas Gerais. Hoje veremos como fazer entrada e saída de dados no Python. Então, no Python é possível manipular arquivos externos, ou seja, arquivos que estão salvos no seu computador, seja esse um texto ou uma planilha, vocês podem ler esses documentos para dentro do Python para manipulá-los, assim como também valores armazenados em variáveis do Python podem ser escritos em documentos externos. Nessa aula a gente vai aprender como isso é feito. Então a maneira mais comum de ler e escrever arquivos no Python é a partir do comando open. Aqui eu tenho a sintaxe desse comando tanto para a leitura de arquivos do Python, assim como da escrita de valores armazenados em variáveis do Python para arquivos externos. E funciona muito como uma receita de bolo. Vocês sempre vão seguir isso. Para a leitura, sempre começa com o comando if, e vocês chamam o comando open. Dentro do comando open, esse arquivo que foi aberto, vocês vão salvar numa variável que aqui eu chamei de f. Uma vez dentro desse ambiente do open, o que vocês vão fazer é chamar o f, especificamente a função dele de read, e o que essa função vai fazer é ler todo o conteúdo que está dentro do arquivo, especificado aqui, e vai atribuir esse conteúdo a uma variável que eu defini. Então aqui eu defini uma variável do tipo doc, que vai armazenar todo o conteúdo do arquivo no formato de texto. Já para a escrita é bem semelhante, vocês também vão utilizar o comando if, open. Dentro do open vocês vão colocar o nome do arquivo a ser criado, só que a diferença é que também dentro do comando open vocês vão passar um W de write, para mostrar que aqui esse arquivo ele tem que ser escrito. Mais uma vez vocês armazenam o arquivo que foi aberto numa variável, aqui eu estou chamando de f, e dentro desse ambiente vocês vão trabalhar com o comando write, e vocês vão definir dentro do comando write o conteúdo textual a ser salvo nesse arquivo. Então aqui para demonstrar para vocês como é que faz a leitura dos arquivos, eu tenho aqui um documento chamado 2rios, que eu vou abrir para vocês aqui num bloco de notas, e ele é um documento que tem a letra da música 2rios, do Skank. Então, a primeira linha eu defino o nome da música, no segundo tem a banda, no terceiro tem o gênero, aí aqui tem um asterisco que separa esses metadados, né, da letra mesmo da música. Essa é uma música bem bonita que tem dessa banda mineira. Então, eu vou mostrar como é que a gente pode ler esse conteúdo por uma variável textual no Python. Então, aqui eu tenho um relatório Jupyter, tá, que depois da aula eu vou disponibilizar para vocês. Ele se chama aula 10. Aí, se vocês verem, ele está dentro da classe que tem a música 2rios. Então, para abrir esse conteúdo, basta eu fazer aqui um if, como foi mostrado, open, vou chamar aqui o nome do arquivo. Se não, no caso o arquivo ele não tivesse na mesma pasta do meu relatório, eu precisava declarar o caminho completo, tá ok? Mas aqui é só, por exemplo, né, no Windows seria alguma coisa C, e assim por diante, né, o caminho. Mas aqui como esse relatório onde eu vou ler o arquivo, eles estão na mesma pasta, eu só vou chamar o nome do arquivo direto que eu preciso ler, que é o arquivo 2rios.txt, sf. Aí aqui eu vou salvar numa variável doc esse documento. Então vamos ver se funciona. Se eu chamar aqui, ele vai conter todo o documento. E aqui eu posso trabalhar como se eu estivesse trabalhando com uma string, como foi mostrado numa aula anterior. Então, a primeira coisa que eu posso fazer é separar o metadado da letra, fazendo um split no asterisco, certo? Aí, se eu pedir para ver o metadado, eu tenho aqui, né? E aí, se eu quiser também separar o nome da música, a banda e o gênero, eu posso separar aqui com, vou chamar o metadado, vou chamar o comando strip para tirar espaços e quebrar as linhas desnecessários. E aí eu vou fazer um split no quebra-linha, certo? Então se eu pedir para ver agora, eu posso ver aqui numa variável gênero, é gênero. Se eu pedir para ver agora o que está salvo nessas variáveis, ele me mostra. Então eu tenho a letra da música, tem o nome da banda e tem o gênero. Ok? E aqui, se eu ver, eu tenho a letra.
Posso também utilizar o comando strip. Se eu imprimir direitinho, vai me mostrar a letra da música. Aí aqui, né, para fazer uma impressão, poderia falar, né, nome da banda, nome da letra, na verdade, né, ou canção, que eu posso fazer a banda, certo? E o gênero. Vou fazer aqui quebra-linha. Se eu pedir para imprimir, então aqui eu li de um arquivo externo um conteúdo, eu limpei esse conteúdo e formatei de uma maneira que eu queria imprimir no meu programa, e assim eu fiz. Então aqui eu tenho a letra da música Dois Rios, da banda mineira de rock Skank. Agora vamos supor que eu quisesse manipular a letra da canção Dois Rios, que nem nós aprendemos na última aula. Eu quisesse separar, ler linha por linha dessa música, eu tokenizaria o texto e eu removeria as pontuações e as palavras vazias. E o restante eu salvaria num arquivo chamado Dois Rios pré-processado.txt. Então eu vou demonstrar com vocês como é que eu posso fazer essa escrita de um conteúdo que eu manipulei no Python para um arquivo externo. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer aqui é chamar o NLTK, né, a biblioteca que nós vamos usar para processar a língua natural. Eu vou carregar as stop words. Eu também vou, a partir do módulo string, eu vou pegar as pontuações, certo? E aí eu vou processar a letra primeiro, que nós carregamos do arquivo Dois Rios. Então aqui a primeira coisa que eu tenho que fazer é separar as linhas, certo? Então vou pegar aqui a letra, limpar os espaços vazios no início e no fim dessa variável textual e vou separar todas as linhas desse texto. Então, se eu ver agora, eu tenho uma lista onde cada elemento da lista é uma linha da canção. Então aí o que eu tenho que fazer aqui? Eu vou abrir aqui um arquivo com o comando if, chamar open, aí eu quero armazenar o resultado aqui do que eu vou fazer no arquivo Dois Rios pré-processado.txt. Nunca se esquecer do W, para lembrar o Python que a gente está abrindo esse arquivo para fazer escrita, e vou armazenar esse arquivo numa variável que eu poderia chamar de file, por exemplo, ou arquivo, mas eu sempre gosto de chamar de f. E aí eu vou iterar cada linha da canção, e aí eu vou tokenizar essa linha, e eu vou filtrar todos os elementos que não são palavras vazias ou pontuação, e esses elementos eu vou salvando linha a linha no arquivo Dois Rios pré-processado. Então vamos lá, vou fazer um for linha, né, para ler cada linha que está presente nessa lista de linhas. E aí aqui eu vou fazer um for token, primeiro eu tenho que tokenizar, né? Então eu vou fazer um NLTK word tokenize para a linha, para eu quebrar, né, cada linha aqui em elementos menores, que são palavras. Sempre lembrar de declarar a língua aqui quando não for o inglês, então português. E aí eu vou iterar sobre cada token. Então eu vou fazer for token dessa tokenização. E aí aqui eu vou colocar esse token em letra minúscula. E aí eu vou fazer a condição. Se o token ele não estiver presente na lista de palavras vazias e ele também não estiver presente na pontuação, eu vou escrever ele no arquivo. Certo? Então eu vou escrever, assim também como eu vou dar um espaço. Para a próxima palavra que eu escrever, né, sempre tem esse espaço entre. E uma vez que eu terminei de ler a linha, o que eu preciso fazer aqui é também escrever no arquivo um quebra-linha. Ok? Vamos ver se funciona então. Bom, aparentemente funcionou. Vamos ver como é que o documento foi salvo. Então aqui o Dois Rios pré-processado foi criado. Vamos ver o que salvou. Pois bem, fez como nós pedimos. Ele salvou somente os tokens
que não são palavras vazias nem pontuação. Então aqui a gente fez como se fosse uma limpeza dessa canção, para a gente poder fazer uma análise de sentimentos, por exemplo, ou outras técnicas de processamento de língua natural que a gente vai aprender nas aulas seguintes. Então é dessa forma que se pode salvar um arquivo. Também há outra forma que poderia ser feito. Ao invés de criar aqui para salvar um arquivo, o que nós poderíamos fazer é o seguinte. A gente poderia primeiro armazenar as linhas pré-processadas numa variável aqui que eu vou chamar linhas underline. Mesma coisa para os tokens. Tá? Aí aqui de vez eu salvar, eu poderia salvar cada token que não seja uma palavra vazia e uma pontuação dentro de cada linha. E aqui no final, naquele linhas underline, eu salvaria esses tokens, mas juntos numa string separados por espaço. Tá? Então aqui, por exemplo, se a gente ver agora linhas, ele faria o mesmo processamento, né? Mas primeiro eu pré-processei, armazenei numa variável do Python, e aqui sim eu poderia chamar o 2rios, e aqui seria uma forma super simples de fazer. Bastava eu juntar a lista linhas, fazendo uma quebra de linha, utilizando o comando join, e salvasse o documento. Vou chamar aqui de pré-processado 2, só para mostrar para vocês. Vamos ver se funciona. Então, se a gente for aqui, criou pré-processado 2, se a gente abrir tem o mesmo arquivo. Então aqui é só uma questão de estética mesmo. Aí vocês podem ver qual é o tipo de maneira que vocês querem fazer a escrita. Lendo o documento, alterando ele, já salvando no arquivo, ou primeiro manipular o documento, formatar ele direitinho, salvar numa variável Python e depois fazer a escrita por um arquivo externo. Uma coisa importante para dizer para vocês é que o comando open ele só trabalha com variáveis textuais. Então vocês sempre se lembrem de converter o dado para texto quando for escrevê-lo num arquivo externo, assim como convertê-lo para o formato correto quando lê-lo. Então aqui eu tenho um exemplo de como pode ser feito quando nós salvamos, vamos supor, uma lista de números de 0 a 10. Então eu vou demonstrar lá no Jupyter como fazer. Então vamos supor que eu queira salvar uma lista de números de 0 a 9 num arquivo. Okay? Então aqui eu poderia fazer da seguinte maneira. Vou abrir o documento, né, como nós mostramos. Então vou chamar aqui eu vou fazer a escrita desses números num arquivo chamado números.txt. Lembra de definir o W, para o Python saber que você está escrevendo nesse arquivo F. Aí uma coisa que você pode fazer é iterar sobre um range, que vai ser de 0 a 9. E para cada elemento, né, desse range, que vai estar armazenado em I, você vai salvá-lo nesse arquivo números. Só que se eu rodar aqui, vocês vão ver que vai dar um erro. Porque ele vai falar que o write ele só aceita como argumento strings, enquanto o que a gente está passando é um inteiro. Né? Tanto que se eu imprimir aqui para vocês verem qual que é o tipo de I, é um inteiro. Então sempre quando trabalhar com arquivos, principalmente na escrita, a gente tem que converter as variáveis em string. Então aqui só para lembrar de colocar o espaço. Então, agora funcionou. Se a gente for ver, ele criou aqui números.txt e ele salvou os números. E aí a mesma coisa a gente tem que fazer na leitura. Sempre lembrar de converter o dado para a forma correta dele de ser trabalhada no Python. Então aqui eu vou ler o números.txt. Vou armazenar aqui numa variável chamada números. f.read. Lembrar de fazer o split. Só que aqui, por exemplo, se eu pegar a primeira posição dessa lista, vocês vão ver que é uma string, certo? Todos os números eles foram lidos como texto, né? Ou para ficar mais claro, se eu mostrar aqui, isso é um texto, tá? Então, uma vez que eu faço o split, ele gera os números. Só que, por exemplo, se eu eu pensasse que isso aqui fossem números, né? Que eu li do arquivo. Vamos supor que eu estivesse lendo uma planilha só de números e eu fizesse isso aqui, eu não obteria o resultado que eu esperava,
porque eu esqueci de converter os dados. Então, a maneira correta que eu posso fazer, uma vez que eu li um arquivo e eu sei que aquele arquivo tem conteúdo numérico, é fazer isso aqui, ó. Como a gente aprendeu como é que atualiza os elementos de uma lista. Então, eu vou iterar sobre cada elemento da lista e eu vou convertê-lo num número inteiro, que nesse caso é o que ele é. Então, aqui, se eu for ver agora, eu tenho uma lista de números inteiros. Devem ter ouvido falar que a extensão de arquivo CSV é um acrônimo para Comma Separated Values, e ele é um formato de arquivo onde os valores de uma linha eles são delimitados por vírgula ou ponto e vírgula. E qual que é a principal vantagem dessa extensão? É que os arquivos nessa extensão são facilmente processados tanto por linguagens de programação quanto por planilhas. Então, o arquivo CSV vocês podem tanto abrir numa planilha Excel, assim como vocês podem lê-lo no Python, ou também se vocês tiverem que fazer algum cálculo no Python e escrever numa planilha, vocês podem escrever esse resultado num arquivo CSV para abrir numa planilha posteriormente. E esse tipo de arquivo ele é facilmente processado no Python pelo módulo que também leva o mesmo nome, que é o CSV. Aqui tem a documentação, vou mostrar para vocês. Então aqui tem toda a documentação do módulo CSV para tanto ler, fazer a leitura e escrita de arquivos desse formato. Então, se tiver qualquer dúvida que vocês tenham, além dos exemplos que eu vou mostrar, vocês podem, claro, sempre me perguntar, mas também vocês podem consultar a documentação aqui. Então, aqui para demonstrar para vocês, o que eu vou fazer é o seguinte. Eu vou pegar o arquivo 2rios, que nós lemos primeiro, e que nós quebramos em linhas, e eu vou pegar o 2rios pré-processado, que é onde eu tenho também as linhas, mas só com as palavras que não são palavras vazias ou pontuação. O que eu vou fazer é escrever uma planilha, onde cada linha, na primeira coluna, vai ter toda a canção, ou seja, todas as palavras daquela linha da canção, e na segunda coluna eu só vou ter as palavras daquela linha que não são palavras vazias e não são pontuação. Então vamos ver como fazer isso. Primeira coisa, eu vou ler os documentos que eu criei, certo? Então eu vou ler aqui 2rios, que é a canção. Então já vou ler direto, metadado, letra, f.read, já fazer o processamento aqui. E aqui embaixo eu vou trabalhar com a letra, né? Então o que eu vou fazer é pegar o que foi salvo aqui na letra, vou fazer um strip para tirar os quebra-linhas e os espaços no início e no final que são desnecessários. E eu vou quebrar essa letra em linhas. Então agora eu vou ter uma lista com todas as linhas da canção. Se eu imprimir aqui, vocês vão ver que eu tenho a letra da canção. E aí a mesma coisa eu vou fazer com a parte pré-processada. Então 2rios pré-processado.txt sf, que eu vou chamar em letra underline, tá? f.read.split. Aqui, como eu não tenho os metadados, né, eu posso, deixa eu fazer o strip aqui, posso já quebrar a canção em linhas. Então vamos ver o que ele vai imprimir. Então tá, então aqui eu tenho a canção. Então agora o que eu quero fazer? Vamos supor a primeira linha da planilha, quero que seja alguma coisa assim. Na primeira coluna eu vou ter a linha da canção e na segunda coluna eu só vou ter as palavras que não são vazias e nem pontuação. Então para fazer isso no CSV, funciona da seguinte maneira. Vou importar aqui o módulo CSV, aí eu vou abrir o arquivo, vou chamar de 2rios.csv, lembrar que é um documento de escrita. Aí aqui dentro, para me auxiliar, eu vou criar uma variável writer, e vou fazer esse seguinte comando que eu colei aqui da documentação. Tá? Então csv.writer, passo o arquivo que eu abri, passo qual que é o delimitador dos valores na linha, então é asterisco.
No caso, por exemplo, se eu estiver armazenando numa coluna um texto que ele venha ter ponto e vírgula ou vírgula, o que o CSV ele precisa fazer é colocar esse campo, né, essa coluna, dentro de um char de frase, né, um quote char, que eles chamam aqui. Então aqui eu estou definindo como quote char as aspas duplas. Lembrando que para definir aspas duplas, no Python eu sempre tenho que colocar a barra invertida. Então aqui eu defini o arquivo que vai me auxiliar. Aí eu vou fazer eu vou iterar sobre cada linha da letra. Aí para cada linha eu vou salvar uma linha, né, chamando aqui o writer, que tem uma função chamada writeRow. E aqui eu vou passar para ele uma lista com os valores que eu tenho que armazenar. Então aqui na primeira posição da lista, né, primeira coluna, vai ser a linha da variável letra, de acordo com o i, certo? De acordo com a iteração. E depois na segunda coluna, eu chamo aqui a variável com a letra pré-processada. E aqui eu vou armazenar a linha específica. Tá? Para ficar claro, quando eu rodar esse trecho de código, eu vou colocar para imprimir aqui. Então vamos ver qual que vai ser o resultado. Então tá. Foi isso que ele imprimiu basicamente, para cada linha. Aí vamos ver como é que ficou no arquivo CSV. Então esse foi o arquivo CSV gerado, aberto num bloco de notas. Só que a grande graça aqui é que a gente consegue abrir ele numa planilha também direitinho, como eu vou mostrar para vocês. Então aqui eu tenho o arquivo no CSV, né, o 2 rios, vou clicar nele, que eu estou usando o Mac. Então ele vai abrir na variável numbers, mas aqui vocês podem ver que ele salvou numa planilha. Olha que legal. Se vocês quisessem fazer, por exemplo, uma planilha de números, seria a mesma coisa. A cada linha lá no writeRow, vocês passam uma lista com os números que tem que estar em cada coluna na linha específica. E para ler também é bem simples. Vocês vão abrir o documento, como nós mostramos, 2rios.csv, SF, e aí aqui dentro vocês vão definir uma variável reader, um CSV reader, passa o F e passa as variáveis de delimitador e de quote char, e aí vocês podem fazer a iteração sobre esse reader. Então ele vai ler de linha a linha, e aqui eu posso pedir para imprimir. Vamos ver. Então, aqui a gente vai ver, né? Cada linha contém a linha da canção inteira, assim como a linha da canção pré-processada. Eu posso também separar em duas variáveis aqui. Ok? Existe também outro módulo interessante para manipular arquivos externos no Python, que é o OS. E com o OS vocês podem, por exemplo, ler todos os arquivos de uma pasta, vocês podem checar se um determinado arquivo existe, vocês podem criar uma pasta dentro do Python, vocês podem remover um arquivo, e para saber todas as outras funcionalidades, vocês podem acessar a documentação, que é essa aqui, tá bom? Aqui tem a documentação do módulo OS, caso vocês queiram saber todas as funcionalidades que esse módulo provê. Então aqui para demonstrar como, por exemplo, eu poderia ler todos os arquivos de uma pasta, eu vou criar uma pasta nova aqui, vou chamar essa pasta de data. Vamos supor que aqui dentro eu tenho um arquivo aqui que eu vou chamar de 0, que ele contém o número 0. Eu tenho um outro arquivo 1, vou chamar de 1, ele possui o número 26, por exemplo. Tenho aqui um terceiro arquivo que eu vou chamar de 2, e ele contém esse número aqui, que é 192.831. Agora vamos supor que no Python eu quisesse ler todos os documentos desse diretório e armazenasse os valores numa lista. Como eu poderia fazer isso? Então eu vou demonstrar agora. Então o módulo OS, a gente precisa importar ele já é nativo do Python, então não precisa usar o comando pip, assim como o CSV também. E aí ele tem um comando chamado listdir. Com esse listdir vocês podem passar o diretório, e o que ele faz é listar aquela pasta. Então aqui tem um arquivo que é um arquivo secreto, né? A gente não quer ele, no caso a gente quer o 0, o 1 e o 2. Tá? Aqui agora o que a gente pode fazer é iterar sobre esses arquivos.
E aí se no início ele não tiver um ponto final, a gente quer ler ele. Então, como é que eu faço para ler esse arquivo agora? Né? Porque se eu fizer open fname as f, deck f.read, ele vai me dar um erro. Vai falar que esse arquivo ele não foi encontrado. Que justamente na pasta onde eu estou agora, que é a aula 10, o arquivo 0 ele não existe, ele está dentro do data. Então aí algo que eu posso fazer é isso aqui, ó. Para fazer o caminho completo, eu posso usar, chamar de path, posso usar o comando path.join. Aí eu vou unir o data com esse fname que ele listou aqui pelo listdir. E aí se eu ver agora, vou pedir para ele imprimir, posso passar aqui, aí ele leu todos os arquivos. Se eu pegar aqui o doc, deixa eu imprimir, tem os números, vamos supor que eu queira salvar numa lista números, posso vir aqui e fazer salvar o número como uma variável inteira e imprimir a lista aqui. Então pronto, eu li múltiplos arquivos, salvei o conteúdo deles numa lista e imprimi essa lista. Uma coisa que a gente pode fazer com o módulo OS também é checar se um arquivo ele existe. Então vamos supor que eu queira saber se nessa pasta que eu estou existe um documento chamado data2. Ele vai falar falso, não existe. E se eu perguntar aí um arquivo ou diretório data, ele vai falar existe, né? Porque tá lá, ou 2rios.txt, vai falar que existe. Outra coisa que eu posso fazer é remover um arquivo, não um diretório, tá? Com diretório vocês vão ver que não funciona, mas eu posso deletar um arquivo usando o comando remove do OS. Então aqui, por exemplo, agora eu acabei de remover o arquivo 2rios.csv. Se eu vim aqui, ele não existe mais. Ou se eu perguntar, usando o comando pathExists, vai falar, olha, esse arquivo não existe. E outra coisa que eu posso fazer é criar uma pasta. Então aqui é algo que eu posso fazer. É criar uma pasta data2. Se eu vim aqui, essa pasta passou a existir. E se eu perguntar, a pasta existe. Ok?